Uma boa noite a todos. Todos são realmente muito bem-vindos aqui no Grupo GMA, Grupo de Mentoria e de Autodesenvolvimento do Instituto Wallace. Nós estamos aqui iniciando a nossa palestra, que nós fazemos todas as quartas-feiras, e o convidado é Antônio Amorim. Né? Antônio Amorim é baiano, ele é uma pessoa formada em economia, ele é economista, ele é psicólogo organizacional, ele é professor de MBA, né? Ele é mentor, é palestrante e vários outros atributos que estão no currículo dele aqui. Mas eu vou deixar para o Antônio Amorim, né, fazer a sua apresentação da forma que desejar, né, e começar a sua palestra sobre a metodologia, é a metodologia 4C4. Eu estou curioso para saber, Antônio Amorim, estou muito curioso, né, e o pessoal aqui também. Então, está contigo, tá? Pode se iniciar. E quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas também. Tá bem, professor. Essa colocação sua aí, eu vou reforçar aqui um pouco mais na frente. Eu achei muito importante a presença, a participação. Mas eu queria começar, sugerir a vocês começarmos, como a gente sempre começava em todas as nossas lives, do que ocorrer. Eu aprendi, eu trabalhei muitos anos no polo petroquímico, durante 20 anos, participava de comissões de negociação, comissões de saúde, e observava muitas vezes que a gente, quando começava, as pessoas chegavam, o corpo chegava, mas a cabeça ainda estava em algum lugar que esteve antes, ou em alguma coisa que ia fazer, e às vezes a gente tinha várias reuniões numa reunião só. Então, eu aprendi isso uma vez e passei a utilizar nas minhas reuniões, trabalhos de mentoria, ou até mesmo em lives, que é a gente começar fazendo um minuto em silêncio, onde cada um utiliza como quiser esse um minuto. Eu vou colocar um aplicativozinho aqui, eu coloco aqui no Start, e depois de um minuto a gente começa, porque aí chegamos de fato. Esse é o convite. Vou passar aqui, vou tocar aqui, ele vai tocar e depois ele recomeça. Pronto. Professor, para eu compartilhar aqui, é só colocar no compartilhamento aqui, né? Certo? Todos conseguem ver aí, professor? Está tudo ok? Está disponível aí, professor? Deixa eu ver. Tá, sim, Sim, pode, tá ok. Tá ok. Tá, então, é, eu queria dizer no início, logo, que no início da pandemia, eu tive um convite para fazer um curso numa faculdade. E, naturalmente, quando estávamos todos em casa, foi o primeiro desafio para fazer um trabalho de apresentação dessa forma. E acostumado com sala de aula, acostumado ali com corpo a corpo,
eu encontrei naquele momento no desafio e também foi uma experiência muito interessante trazer, através da interação, mesmo à distância, como se nós estivéssemos numa sala juntos. E para isso eu estou dizendo o seguinte, que em alguns momentos eu vou pedir a interação de vocês, sobretudo quando a gente falar sobre as quatro trilhas do 4C4. Então, tem algumas perguntas que eu utilizo no material do método, mas aí que eu quero interagir com vocês e gostaria da participação de vocês, não só nesse momento, como também fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para tirar algumas dúvidas, porque eu já percebi, eu conheci aí na apresentação de Sérgio e também na apresentação do Monge, é um grupo muito experiente, um grupo com conhecimento, com sabedoria. Então, minha pretensão aqui não é trazer uma fórmula mágica, nem muito menos algo que vocês não conheçam, mas fazer provocações a partir da minha experiência pessoal, profissional e de alguns estudos que eu fiz. Para isso, eu queria começar exatamente falando qual é a origem do projeto. Então, a origem do projeto partiu de inquietações minhas pessoais, lá quando estudante, na sala de aula e depois até mesmo dentro das organizações, onde eu teço sempre alguns comentários e críticas em relação ao nosso modelo educacional. E aí, claro que todos nós aqui estamos em outras fases da vida, mas vamos lembrar de alguns momentos que a gente passou. Eu já ouvi depoimentos, inclusive sua, professora, e do Sérgio, que mudaram de área, que começaram numa carreira e depois mudaram. E eu, particularmente, também, eu sou economista, né? Eu defino como ex-economista, gosto de dizer que eu sou ex-economista, porque eu trabalhei durante 22 anos na área financeira, 22 na área financeira, não, 14 na área financeira e 8 como gestor de recursos humanos no polo petroquímico, mas essa experiência ao longo desse processo todo me mostra que eu poderia ter esse incômodo, me dizia o seguinte, será que eu poderia ter feito outra atividade, ter feito outro curso? O primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia. E eu não tive sucesso no primeiro vestibular, comecei a trabalhar no banco, e aí meu pai falou, por que você não faz economia? Eu fui, fiz economia, fui para o polo petroquímico, trabalhei durante 14 anos na área financeira, me desenvolvi na área, cheguei a cargo de chefia, e depois me interessava muito mais pela área de desenvolvimento humano, e aí tive um convite para ser gerente administrativo e de recursos humanos. E aí não hesitei, assumi e fiquei durante 8 anos. Mas esse incômodo, ele me fez agora, aos 69 anos de idade, que eu tenho hoje, buscar uma metodologia que uma vez uma amiga minha disse assim, poxa, mas a essa altura da vida você está procurando fazer isso, por quê? Eu disse a ela, eu não estou fazendo isso, acho que para ninguém, acho que eu estou fazendo para mim, porque eu gostaria de ter tido esse tipo de reflexões no momento que eu tomei as minhas decisões lá, quando eu estava começando a minha carreira. Então, eu tenho uma crítica muito forte ao nosso modelo educacional, porque ele coloca as pessoas na sala, os alunos numa sala de aula e trata todos como se todos vissem o mundo pelo mesmo olhar, tivessem as mesmas habilidades, os mesmos interesses, os olhos brilhassem pelas mesmas coisas. Eu tenho absoluta certeza que isso não é verdade. Nem mesmo o relógio biológico é assim. As pessoas todas começam às 7 horas da manhã, as crianças vão para a escola às 7 horas da manhã, mas tem crianças que 7 horas da manhã estão no pique de energia, então tem crianças que estão dormindo ainda. Então, nós temos um modelo que, aí depois vou falar um pouco quando a gente entrar na questão da inteligência artificial, que eu acho que ainda precisa dessa identificação. Mas eu percebi que essa repetição de problemas, elas vão para as empresas também. Por quê? Porque a pessoa entra, porque entrou numa carreira que não é a que ele gostaria, não, depois é treinado, é dado toda a condição para ele se desenvolver e continuar fazendo algo que às vezes ele não quer que faça. Vocês, eu diria que pelo menos vocês, Sérgio, já deram depoimentos que eu conheço em relação a essas mudanças. Então, ela não afeta apenas a mim. Aliás, eu estava revendo, quando eu escrevi o material do livro, do método,
tem umas duas frases aqui que eu adorei. Uma do Thomas Edison, todo mundo sabe quem é o Thomas Edison. Ele disse: Eu era sempre um dos últimos da classe. E o Einstein diz assim: Eu preferia enfrentar todo tipo de castigo a aprender decoreba. Ele disse isso no ginásio que frequentou a partir dos 9 anos e meio. Então, observe que essa questão é uma questão que atinge, eu diria que grande parte de nós. E essa repetição de erros acontece dentro das empresas também, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar e observar que uma pessoa que está num local errado, onde o talento dela não está ali disponível, muitas vezes ela, às vezes é demitida, às vezes tem uma infelicidade, vai para aquele trabalho como se estivesse indo forçado, né? Uma vez eu entrei numa farmácia aqui em Salvador para comprar um remédio e a pessoa me atendeu, veio para o caixa que ela estava só, e eu nunca esqueço da frase que ela disse. Ela falou assim, era 9h30 da noite, ela falou assim: hoje dá 11, mas não dá 10. Então, quando a pessoa diz que dá 11, mas não dá 10, qual é a sensação que ela passa? É que ela está numa prisão. Ela está numa prisão, esperando a hora de ser libertada. E ela está ali trabalhando, né? Ela está ali fazendo aquele serviço que, se fosse algo que ela se identificasse ou que ela gostasse, ela não sentia as horas passarem. Então, todos esses incômodos que eu vinha acumulando ao longo do tempo me levaram a um dia parar e falar assim: eu tinha um escritório, eu vendi um escritório e falei, eu vou me dedicar a escrever um método próprio. Eu quero colocar isso que sirva também para empresas, que sirva também, porque o problema está dentro das organizações também, mas que possa ajudar as pessoas a se descobrirem, como eu disse, como o senhor colocou no convite, a responderem e falarem quem são elas através delas mesmas, né? Então, eu nessa caminhada eu saí do polo, fiquei 15 anos associado a uma consultoria de São Paulo, desenvolvendo trabalhos na área de negociação, de coaching, de desenvolvimento humano, com aquelas formações aí que apareceu aí no convite. Eu comecei a perceber que quando eu comecei a fazer as palestras, aí eu já tinha saído do polo, 22 anos depois, negociei a minha saída, eu percebi que nas palestras, quando eu fazia as provocações, um problema aparecia lá também. Eu nunca esqueço de uma vez que eu fiz uma pergunta para um participante, mas isso aconteceu em outras salas. Eu perguntei assim: quando você estudava, você era bom em quê? Ele falou: era bom em português. Eu falei: você fez reforço em alguma matéria? Ele falou: fiz sim, fiz em matemática. Eu falei: e qual é a sua profissão hoje? Ele falou: jornalista. E aí ficou aquele vácuo na sala. Aí eu perguntei para ele: "Não tem como. Por que você não fez reforço em português, já que você queria ser jornalista?" Não, eu fiz reforço em matemática para poder passar. Então, isso vem se repetindo ao longo do tempo. As pessoas perdem tempo, perdem dinheiro. Aqui na Bahia, a gente tinha um professor que eu gosto de lembrar dele, porque foi um querido amigo, genial. O Sérgio conhece ele, foi vizinho dele também aqui, esse professor Jorge Portugal. Jorge Portugal teve vários cursinhos. Ele foi secretário aqui de cultura e tudo, mas ele teve curso, ele tinha cursos. E ele me chamou umas duas vezes para fazer algumas vezes para fazer conversas com ele, bater papo em rádio e tal. E ele me disse uma vez: Amorim, isso que você está falando, eu vi no cursinho, porque as pessoas faziam o cursinho, saíam, se formavam e voltavam depois para fazer o curso de novo, o cursinho de novo, porque não estavam identificados com a carreira que tinham escolhido. Então, eu fiz um apanhado inicial para mostrar que o problema é quase que generalizado. E aqui, para contextualizar um pouco, para depois a gente entrar um pouco na metodologia do 4C4, né? Então, a gente vive desafios hoje numa era que alguém já chamou de era VICA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora com a inteligência artificial. Então, é um processo de mudança enorme que nós estamos vivendo. Eu, como eu disse, tenho 69 anos de idade, já vivi bastante, mas eu vejo que a gente tem uma aceleração de mudanças num tempo hoje
que eu nem não vejo como uma era da mudança, é uma mudança de era mesmo que a gente está vivendo. Eu me lembro que numa das nossas mentorias, professor, você entrava nos grupos, né? Criava os grupos, que era muito bacana aquilo que a gente criava os grupos no Zoom e ia discutir nos grupos. Depois você entrava e a gente não sabia, aí você entrou ali no grupo. Eu talvez não lembre disso, mas eu lembro de uma fala que você colocou no dia dos grupos, que a gente comentava que as redes sociais estavam criando um processo quase de exigência de postagem, aquela coisa naquele momento era de postar, tinha que postar isso, tinha que postar, era Reels, depois se tinha que postar, era no feed e por aí. Enfim. Aí você entrou e falou assim, o mundo mudou. E naquele momento, eu não me lembro agora, quanto tempo tem que a gente fez aquele curso da mentoria? Sérgio, lembra? 3 anos, não? Hã? Uns 3 anos? 10. Não, faz mais tempo já. Tá Já mais, faz, Eu né? acho que faz mais. Faz faz uns mais. 5 anos já. Já faz uns É, 5 anos. eu acho. Eu acho. Eu acho que a gente ainda estava na pandemia, sim, com certeza. 5 anos. Ah, Faz uns sim. 5 anos que a gente falava sobre isso. O professor falava assim, o mundo mudou. E O eu mundo acho que não você é só até um grande mudou, exemplo, Amorim, professor, como porque está hã? rápido. Eu estou dizendo, o mundo não só mudou, como está indo girando mais rápido. Mais rápido, não tenha nem dúvida. Não tenha nem dúvida, girando mais rápido. Então, então isso gera uma pressão, né, nas nossas escolhas de vida e de carreira. A gente está em permanente mudança e um processo de adaptação, uma necessidade de autogestão e de adaptabilidade contínua. Permanentemente a gente está precisando desse processo de adaptação. É um processo de adaptação. Para as gerações, como o Mário Sérgio Cortella chama, nativos digitais, aqueles que já nascem, já estão nascendo no mundo digital. Eu tenho 2 netos, um com 6 anos, um com 1 ano e meio. Um do um ano e meio, ele fala assim, Lular, e ele quer pegar o celular, porque aquilo ali para ele, a habilidade que o meu neto de 6 anos, ele pega aquilo ali, faz, e até que eles não usam muito, os pais controlam bem isso, mas a habilidade de um mundo, de que está chegando nesse mundo, é diferente de um processo de adaptação que nós todos, que eu diria que estamos aqui, estamos passando. E esse processo todo, como eu vinha conversando em relação à questão das escolas, ele gera uma perda de talentos e de tempo de vida devido a escolhas desalinhadas. Eu lembro, vou contar uma história para vocês, porque eu acho que as histórias sempre enriquecem mais do que a teoria. Eu tenho aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana, uma freira que tem um dispensário, chama Dispensário Santana. Ela é considerada a irmã Dulce do Sertão. Ela ajuda muito, tem grupo de idosos, tem pessoas jovens, tem carentes que ela tira de rua e coloca lá no espaço. E eu conheci ela através da irmã dela, que foi minha colega, e ajudei ela já algumas vezes em trabalhos de planejamento, chamada Irmã Rosa. E eu tive a oportunidade de ver uma experiência interessante lá, porque quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa que cuidava da parte administrativa, e o comentário é que essa pessoa ela não estava desenvolvendo um trabalho confiável. Os dados eram dados que não tinham sustentação. E aí eu comecei a investigar um pouco, né, quem era a pessoa e tal, e aí num determinado momento alguém falou assim: "Não, mas professor, quando a gente precisa vender, quando a gente precisa gerar recurso aqui, ela vai a campo e ela resolve essa questão mais rápido do que todo mundo." Então, eu chamei a atenção deles disso. Ela era uma pessoa que estava no lugar errado. ela, ela topou ir fazer algo que ela não se identificava e não gostava, mas eles precisavam naquele momento, mas o talento dela, a capacidade dela não estava naquela área. Então, essa pessoa ia para a rua, e literalmente para a rua, sair do trabalho dela, ser demitida, mas ela era uma pessoa chave quando eles precisavam gerar recursos. Então, como é que você perde o talento daquele? Onde é que está? Onde é que está o talento? Será que as empresas têm? E eu percebo isso, porque eu tenho
25 anos já, 20 anos, saí em 2025, 25 anos agora que eu saí do polo e trabalho nessa área, nessa atividade, eu percebo que é muito comum se perceber isso também dentro das organizações. Então, está uma pessoa que está insatisfeita, a empresa insatisfeita com ele, e essa identificação e esse reconhecimento de quem é ele e o que é que ele pode fazer melhor ali dentro, às vezes escapa à administração. Então, vamos falar um pouco agora já mais diretamente sobre o método e depois deixo aberto aí para vocês participarem e fazerem as perguntas. Então, eu procurei, em 2 anos, agora já quase 3, mergulhar profundamente em metodologias que eu conheci, que eu trabalhei, em experiências que eu tive para desenvolver um método próprio. E essa metodologia eu procurei fazer de forma que ela fosse estruturada e integrativa também, depois eu explico por que esse conceito. Fundamentada em experiências e teorias práticas. Os 4 pilares essenciais, professor, aí você disse que estava com curiosidade, os 4 pilares dos 4 Cs são, primeiro, consciência, segundo, competências, terceiro, comunicação e o quarto, caminhos. Então, eu escrevi sobre cada uma dessas etapas, trazendo, como eu disse, teorias conhecidas e, ao mesmo tempo, experiências, vivências e as formações que eu passei. O objetivo disso é facilitar escolhas certas e construir caminhos. Vamos entrar um pouco sobre essa questão, mas antes eu queria falar um pouco do que eu chamei do marco filosófico. Então, o marco filosófico é uma escola, a visão, né, lá na frente, é uma escola disruptiva e integrativa que busca ampliar horizontes, né? Olhar e poder enxergar lá na frente. Por quê? Porque eu acho, como eu disse, eu fiz uma escolha que hoje, com o nível de consciência que eu tenho, sabendo me conhecer como eu me conheço, eu teria investido mais. Eu acho que eu aceleraria um passo maior, embora eu tive aprendizados também, entrando numa área exata, como a área de economia, que me dá um certo conforto para a própria vida pessoal. Mas eu escolheria, eu diria que de uma forma mais consciente. Então, a busca dessa visão. A missão é construir caminhos e parcerias que facilitem justamente as escolhas certas e como valores o diálogo, eu considero que o diálogo é o grande facilitador das relações. O propósito, ter um propósito, identificar aquilo que de fato eu me sinto vivo fazendo e perseverança, porque é necessário perseverar. Nesse país que a gente vive, a gente, para buscar algo que parta, que não seja buscar uma situação de conforto, seja lá de que nível for, exige perseverança. E aí vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é a consciência. Quem sou eu? Ao final de cada um desses passos, vocês vão ver que aqui embaixo tem a trilha 1, depois tem a trilha 2, a trilha 3 e a trilha 4, e aí eu queria fazer uma provocação com vocês em relação a algumas perguntas que a gente utiliza nesse modelo. Então, quem sou eu? O conhecimento do mundo interior, a essência, essa noção de certo e errado, que muitas vezes os modismos nos colocam em um certo que é errado e vice-versa, a personalidade, né? A origem, a persona, a autenticidade, estrutura, né? Dela, o id, o ego, o superego, e as forças psicológicas e parapsicológicas. Esse parapsicológicas aí vai muito em cima de uma experiência que eu tive nos anos 90. Eu trabalhava no polo na área financeira. Voltando de São Paulo, onde fui fazer uma reunião, eu encontrei estava no avião, um jornal chamado A Folha da Tarde, Jornal da Tarde. E nesse jornal tinha uma matéria com um professor psicólogo, professor Artemio Long. Ele é o criador do método Long, que juntava as questões da teoria, a teoria da psicologia com a parapsicologia, ele é parapsicólogo. E a matéria dizia assim: acredite que você pode ser um gênio. E a matéria era muito instigativa, ela me instigou demais. E, na época não tinha internet, não tinha
nada dessa comunicação fluida que a gente tem hoje. Mas eu peguei o jornal, cheguei em Salvador, liguei para o Jornal da Tarde, descobri o telefone do professor. Aí me comuniquei com ele por carta, por telefone, depois ele me mandou o laudo, eu respondi o laudo, mandei para São Paulo, ele me mandou de volta com uma fita cassete, 1990, uma fita cassete gravada, onde ele fazia um descritivo das minhas questões psicológicas e parapsicológicas e a minha tendência profissional. Na minha tendência profissional, ele não sabia o que que eu fazia no polo, que eu era economista, nada disso. Na minha tendência profissional, ele colocou psicologia. Era o meu ponto mais de maior capacidade de desenvolvimento, era a psicologia. E dentre outros aspectos que o laudo mostrou, eu fiquei encantado que alguém que não conhecia, eu não conhecia nada da minha história, ele colocou lá questões, tanto de questões pessoais minhas, de comportamentos, de questões de escolhas em vida, e também as minhas tendências, né? Todas profissionais, psicológicas e parapsicológicas. Eu me tornei muito amigo do professor Long, trouxe ele 2 vezes a Salvador para fazer seminários, fiz uma formação na metodologia dele. Quando meu filho tinha 15 anos de idade, eu perguntei a ele, Caio, você quer fazer o quê? Ele falou, meu pai, eu não tenho a menor ideia. Eu disse, você quer responder o teste do professor Long? Ele disse, quero. Ele respondeu o teste, eu mandei da mesma forma, não tinha nada. Isso foi agora, meu filho foi em 89 e tal, mais ou menos, por aí, 90 e poucos, mais ou menos, 94, 95. Já mais um pouco. Mas ele tinha 15 anos de idade. Então, eu recebi o laudo do professor e antes de receber ele me ligou e falou assim, vai ser um advogado. Meu filho é advogado, ele trabalha na Tribunal de Justiça, é, Tribunal de Justiça não, ele trabalha na Procuradoria da Fazenda, mas advogado. Então, eu fiz a formação do laudo e não só isso, fiz a formação e comecei a utilizar como representante do professor aqui, já trabalhando como ele me chamava de meu colega e trabalhando nesse campo. Então, eu vi que há uma defasagem muito grande no ensino, nas escolhas, porque o modelo é um modelo que se repete e hoje muito mais industrializado, procurando apenas o resultado. Quanto mais alunos e quanto mais resultado para colocar lá no quadro que passou no vestibular, então é isso que está interessando muito as escolas. Então, dentro desse aspecto da consciência, a questão da gestão de forças, entre outros, né? Quais são as minhas forças, de que forma eu as utilizo. E aí eu coloco em cada um desses tópicos uma trilha. Então, aqui eu tenho nesse aqui a trilha da consciência. Então, eu vou aqui puxar, são 20 questões que cada um responde, com sim e não. Depois eu tenho uma total de sim e de não, depois tem um cálculo para chegar à conclusão do percentual que você tem do nível de consciência, e aí as performances, né? Adequada, baixa, boa, ótima, excelente. Isso tudo a partir da sua própria reflexão. Não tem aqui uma indicação, acho que você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Não, não tem, até porque, como disse a presidente da Microsoft do Brasil, ela falou isso já tem alguns anos, que em 20 anos as crianças estarão trabalhando em profissões que ainda não existem. Né? Então, isso é um fato, isso já está acontecendo até. Então, não tem indicação de para onde você vai, mas as reflexões. E aí eu queria, como eu disse, um pouco de participação, porque já tem algum tempo que eu falo só. Eu vou colocar aqui uma pergunta, uma das 20 que tem aqui. Eu queria que alguém abrisse a tela, quem não tiver com a tela aberta, que quiser responder, me respondesse a uma pergunta. Quem poderia responder uma primeira pergunta aqui? Eu posso. Guga, Vamos lá. pronto, Guga. Guga, eu vou colocar uma pergunta para você que está aqui no método. Quando você ouve a pergunta, você está entrando numa palestra, num seminário, e você ouve a pergunta: quem é você?
Você tem dificuldade de responder coisas além do seu nome e profissão? Se eu Não, disser, Guga, quem é você? Qual seria a primeira resposta que você nos daria, que você me daria? uma pessoa honesta. Olha aí, interessante. Ele trouxe uma qualidade. Isso é raro, é muito raro alguém responder dessa forma. Eu sou uma pessoa honesta. Porque normalmente, via de regra, a pessoa diz assim: ah, eu sou advogado, eu sou humorista, eu sou consultor, eu sou professor, eu sou mentor. Mas eu participei de um programa que a gente respondia essa pergunta 20 vezes, essa pergunta. Responda durante 20 vezes quem é você. E é curioso, gente, você ver, e eu levei muito tempo aplicando isso. É curioso você ver que no início a pessoa fica um tempão para começar a responder a primeira. E a tendência é que as primeiras, todas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sejam sempre questões de papéis que eu tenho. Mas quando o Guga responde uma pessoa honesta, ele está falando de uma qualidade, ele está falando está adjetivando algo que ele se reconhece. Não é muito comum a gente ter essa resposta. Valeu, Guga, obrigado, viu? Não estraguei sua Eu queria. palestra, não, né? Hã? Não estraguei sua palestra, não, né? Não, ao contrário. Porque você me Não, ajudou a trazer. eu acho que isso tem todo sentido o que você está falando, Amorim, porque definitivamente as pessoas, acho que de repente por eu ser artista, acho que termina eu sendo um pouco fora da curva. E de verdade, sem dúvida nenhuma, é uma resposta super difícil para uma pessoa normal, né? Porque eu não sou normal. Mas eu acho que Um você grande termina. humorista, ele é um grande humorista, é um ator de muito nome, de muito conceito aqui em Salvador. Vocês sabem que eu gosto de contar essa história, professor? Fizeram essa pergunta ao Einstein. O Einstein saiu da escola e ele saiu e viu um prédio, ele achou muito bonita a arquitetura do prédio, e o porteiro saiu do prédio, viu aquele homem à frente e perguntou para o Einstein: quem é você? E o Einstein respondeu: se você souber me responder isso, eu lhe serei eternamente grato. Porque essa é uma pergunta que inicialmente eu mesmo quem sou eu? Por isso que a primeira pergunta é essa provocação do quem sou eu que está aqui. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Outro que poderia. Guga, obrigado aí. Outra pessoa que pudesse abrir aí a janela aí para a gente ficar mais interativo, mais dinâmico aí o nosso bate-papo. Quem mais? Eu posso escolher também, se vocês preferirem aí. Como na minha janelinha aqui só está aparecendo o professor Sérgio e Guga, que para mim está aqui, eu estou com a janela pequena. O Sérgio, eu vou perguntar para você. Os Sim. seus interesses, os seus interesses despertados na infância ainda guardam alguma correlação com o que você tem prazer em fazer hoje? Sim, é uma Diz- di- resposta é, simples ou tem explicação? não, eu gostaria que você pode falar um pouco mais. Legal. Eu fazia uma transição até para adolescência. Eu não sei se Sim, posso, porque tenho mais nitidez na adolescência, na claro, sim, sim, transição entre criança para adolescência. Tem uma sim. frase, um ponto de inflexão que me marcou muito na minha vida. Meu pai abastecia o carro em um posto que tinha escrito quem não serve para viver, para servir, não serve para viver. Aquilo me marcou muito, porque eu acreditava naquilo de forma intuitiva. E toda vez que ia no posto, ali na rua Carlos Gomes, eu via essa frase e ela me impactava, que eu a lia. E isso sempre foi um foco de referência que eu tive na vida e passou por toda a transição de todas as fases. Hoje, também no meu negócio, no meu trabalho, ela é um princípio fundamental, norteador.
Bom, e obrigado, Sérgio. Não é por você ser meu amigo, não, mas eu posso lhe dizer que eu acho que você seguiu bem essa máxima do seu pai aí, de onde como você aprendeu com seu pai nesse posto aí que você falou. Porque eu conheço poucas pessoas, vamos dizer poucas, mas eu conheço algumas pessoas que são prestativas, e você é uma pessoa prestativa. Você sempre está sempre disponível para ajudar. Você, se você não puder naquele momento, você diz que não, mas você não deixa de dar um retorno e ao mesmo tempo de procurar ajudar o outro. Isso eu acho que está dentro do seu perfil mesmo. Eu quero dar esse feedback. Obrigado. Eu tenho teria mais algumas perguntas aqui da consciência, mas eu vou passar para a gente não se alongar muito, eu vou passar para o próximo, porque são 20 questões, vamos ficar com essas duas, e aí eu vou passar para o segundo passo do método, que são as competências. Então, competências, aqui eu vou falar um pouco sobre aquela questão que eu disse e falei do professor, meu querido amigo, que faleceu aos 90 e quase 100 anos de idade, 91, 95 anos no ano passado, mas tivemos uma relação forte até a ida dele, ainda falei com ele muito pela internet, e eu aprendi isso com o método Long. A intuição e o talento. Porque existe uma distinção entre inteligência sintética e intuitiva, que é a chamada do gênio, e a analítica racional, o talento. Às vezes, quando a gente fala em talento, engloba todos os aspectos, mas, na verdade, tem determinadas habilidades, capacidades, que são do campo da intuição. Os quatro sinais da parapsicologia, da parapsicologia são telepatia, comunicação mente com a mente, clarividência, enxergar, ver na frente, precognição, prever fatos, e a psicocinese, que é o dom da mente sobre a matéria, né? O controle da mente sobre a matéria. Então, eu vi casos assim muito interessantes nessa formação que eu fiz com ele, que eu participava dos seminários, de casos claros em que a pessoa muitas vezes estava escolhendo uma profissão aonde essa capacidade não estava sendo observada, o seu potencial não estava sendo observado. Por outro lado, nos talentos que estão o QI verbal, o QI matemático, o QI artístico, eles trabalham, QI verbal, QI matemático, QI artístico, trabalham nesse campo dos talentos, e você tem muitas vezes uma pessoa que tem dificuldade de estar sentado numa sala de aula aprendendo aquilo, porque não vê sentido naquilo que tá sendo apresentado ali. Muitas vezes ele está viajando ali e não vê sentido naquilo, como eu li aquelas duas frases aqui do Einstein, a própria caso do que o Sérgio hoje trabalha no área, o professor trabalha no área, que não tem nada a ver com a formação que tiveram originalmente, eu também. Eu não gostaria de voltar mais, pelo menos nessa encadernação, a trabalhar com nada de economia. Então, isso que acho que essas situações, muitas vezes, aí a gente vai olhar e você pega algo que você vai ler e aquilo faz sentido e você eu sempre pergunto, quando eu estou fazendo um trabalho de mentoria, isso, o que brilhava o seu olho quando você era criança? Por isso que fiz aquela pergunta aqui que o Sérgio respondeu. O que brilhava o seu olho? Porque muitas vezes ali está uma resposta. Eu vou buscar ali aquilo que eu. Muitas vezes no futebol a gente vê isso muito facilmente, um talento que nasce ali e ali, hoje em dia já identificado, os empresários estão ali, está todo mundo em cima, por quê? Porque chama de joia até, porque aquele talento já está muito à vista. Mas em outras áreas, e sobretudo nas salas de aula, isso não surge dessa forma. Então, essas competências, e aí eu vou colocar um negócio aqui para você: competências na era da inteligência artificial, que a gente está nela, está vivendo nela, né? Essa frase eu ouvi uma vez, gostei muito dela. Quem não vive os benefícios do seu tempo só vive os males. Então, eu quero trazer a inteligência artificial para que ela venha me ajudar. Não quero identificá-la como minha inimiga ou como alguém que vai tirar o meu trabalho. Embora
a gente sabe que isso haverá de acontecer em algumas situações muito fortemente. Competências na era da inteligência artificial: pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, aprendizado contínuo, tomada de decisão e domínio de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta. Quem quem está dizendo isso? Que as habilidades humanas essenciais na era da inteligência artificial são essas que eu acabei de falar. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem afirmou isso? Quem disse isso, gente, foi a inteligência artificial. Quando eu estava escrevendo o método, eu resolvi fazer uma pergunta, essa pergunta para a inteligência artificial: quais seriam as competências na era da inteligência artificial? E eu fiquei encantado com a resposta que a inteligência artificial me deu. Por quê? Porque ela traz na, na resposta dela exatamente habilidades humanas mesmo: criatividade, inteligência emocional, aprendizado contínuo, tomada de decisão e domínio da tecnologia, que aí é o estudo que a gente tem que cada vez mais se aprofundar. A inteligência artificial está conduzindo, está nos convidando a ser humanos. E aí depois eu criei uma frase que eu coloquei na metodologia, vou falar no próximo slide. E a autogestão de carreira, que cada vez mais a gente vê que a gente vive num mundo do trabalho do oceano e não do aquário. Quanto menos trabalho, menos aquário. Eu tenho um livro, quando eu saí do polo, eu escrevi um livro chamado Construindo Pontes 10 Passos, do aquário, que é o emprego, para o oceano, que é o trabalho. Isso foi no ano 2001, mais ou menos, quando eu saí do polo. Mas eu acho que cada vez mais esse mundo é o mundo do oceano e não do emprego, do aquário. Vamos para a trilha 2. Na trilha 2, que é a trilha das competências, aí vamos fazer de novo aquele compartilhamento. Trilha 2, competências. E aí, como é que eu consigo abrir aqui, professor? Porque aqui, senão eu vou ficar fazendo a pergunta só para a Guga e para Sérgio. Eu não estou vendo os outros participantes. Como é que eu vejo? A gente deixou, Sérgio, eu parei de usar o Google, o Zoom, perdi a habilidade de trabalhar com o Zoom. Como é que eu faço para ver mais participantes aqui? Ou eu não Eu vejo, acho só que vejo essa. você está vendo só você mesmo? Não, eu vejo a mim, vejo o senhor, vejo o Sérgio, vejo o Guga e vejo a Ela e Verônica. São os que aparecem para mim na minha tela aqui. Ela está com a Ah, tela tá. fechada. Eu Então, não sei. você pode colocar lá em View, bem lá em cima, Side by Side Gallery, né? Né? Veja, Isso. Amorim, E veja, aí você mexendo aqui, diminui. ó, tem uma setinha aqui do lado aqui, ó, que você pode arrastar e ver as outras pessoas. Tem uma setinha azul. Pra baixo? Vê se- Aqui do Ah, lado. para baixo. Para mim, para baixo aqui. Tem Pronto. aqui Ana Luísa, Cláudia Corrêa, professor Walter Monteiro e Eliane. Estou vendo essas pessoas aqui. Então, fazendo um sorteio aqui, caiu você, Ana Luísa, para responder aqui essa- essas perguntas. Pode ser? Uma Ok, pergunta só, sim, ok? ok. Pronto. Então, vamos lá. É, eu vou perguntar para você assim, é uma das 20 perguntas que estão aqui no nosso das competências. A pergunta é: você reconhece qual dos seus talentos atende a uma necessidade importante do mundo? Eu acredito que sim. É, vou falar algo que eu identifico e que os outros identificam em mim. Duas É, características que as pessoas normalmente comentam e que eu também identifico. Eu sim. sou uma pessoa bastante, uso bastante o planejamento, né, no meu trabalho, na minha vida, e sou uma pessoa organizada. Então, eu acho que essas duas características, se eu posso falar assim, ou competências, elas sim me auxiliam a ajudar o mundo a ser melhor. Muito bom. Muito bom.
Muito bom. Quando você está nessa qualidade de entrega, você diria que o tempo passa mais rápido? Hum, não Você sente necessariamente. Se eu estou presente naquilo que eu estou fazendo, ele passa no tempo que ele tem que passar. Não entendo ele passando mais rápido ou mais devagar. Ele passa mais entendi. devagar quando eu estou fazendo algo que talvez não seja aquilo que eu gosto tanto, mas que eu tenho que fazer porque faz parte também da atividade ou do trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, às vezes você está Perfeito. fazendo algo mais eh, menos prazeroso, né? Ou que você tem menos habilidades e aquilo faz com que o tempo passe mais devagar, na minha opinião. Isso. Na realidade, é assim, a criança quando está brincando, ela não sente a hora passar, né? Uhum, Se ela está brincando, chama para tomar banho, chama para almoçar, chama para jantar, ela não quer ir. Por quê? Porque ela está entregue, ela está ali inteira naquilo que bem. ela está fazendo. Guga, que eu conheço, fazendo trabalhos nessa parte como artista, de humor, é interessante você perceber que a criança está ali, né, Guga? Não é assim que você sente que está viva ali a criança, né? O brincar, isso é uma coisa que eu acho que é muito mágica, né? Perfeito. É isso mesmo, é o lúdico. É o, É o lúdico, é o exatamente. lúdico, Ele né? cria personagens e vive intensamente aquele personagem. Eu acho que isso é uma coisa que eu volto a dizer, nem todos nós, e a vida também não é um mar de rosas, as pessoas precisam trabalhar, precisam pagar suas contas, precisam trabalhar. Mas eu trago essas provocações porque eu acho que, enquanto a gente está vivo, a gente pode refletir, e refletindo a gente pode tomar decisões. Porque não dá para voltar atrás, e aquela frase que acho que é do Chico Xavier, não, ninguém consegue voltar atrás e fazer uma nova história, mas qualquer um pode começar agora e começar um novo momento, uma nova história. Então, esse processo de consciência e de ter essa certeza de que quando eu estou inteiro, permanente, eu não sinto a hora passar. Eu, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, eu prefiro que alguém controle o tempo. Eu preciso, o professor, por exemplo, me sinalizar. Por quê? Porque eu vou indo, e se a gente vai conversando, para mim o grande momento é a troca. É exatamente nesse momento dessa interação, quando você trouxe, como o Sérgio, como o Guga trouxe aí. Agora, mais uma pessoa Ô, para uma outra Amorim, pergunta. Amorim, por favor, Fala, Sérgio. posso fazer uma observação aqui? Sem dúvida. Antes de uma pessoa, porque você tocou em um ponto aí, e a Ana também reforçou, e eu queria, agora fiquei muito curioso, como é que seu método pode me ajudar? É uma demanda específica. Essa questão do paradoxo do tempo passar ou não passar sob o ponto de vista psicológico. Eu tenho uma coisa muito marcante. Quando eu era engenheiro mecânico, como professor, eu passei durante 3 anos trabalhando em minha vida numa empresa no CIA, Centro Industrial de. E eu diria o seguinte, que o tempo demorava muito para passar. Era uma tortura. Eram 8 horas que, meu Deus, eu ia para o sanitário, ia para e tal. Aí, de repente, consegui me libertar, fui para o processo de educação. E hoje eu vivo a situação absolutamente o contrário. É incrível como o tempo passa rápido, né? Por exemplo, dando um testemunho pessoal, eu amo dar palestra. Vamos dizer, uma palestra de 1 hora e meia, 2 horas. Eu não sinto passar. A sensação que tem que durou 5 minutos, né? Então é uma coisa até em algum momento um pouco angustiante, no sentido de, poxa, o tempo está passando com uma velocidade muito grande, mas ao mesmo tempo você está com grande prazer de estar ali nesse processo. Só para concluir, não tomar palavra, eu fico indignado quando alguém diz, eu vou fazer palavra cruzada para passar o tempo. Eu disse, meu Deus do céu, passar o tempo?
Desculpe, mas você tocou em um ponto muito sensível para mim, devolvendo aí para você. Obrigado, É Sérgio. quase gastar o tempo, né, na verdade. É gastar o tempo, Exatamente. exatamente. E é uma moeda que não volta, né? Essa você não recupera. Então, isso é uma questão, Sérgio, que eu diria assim para você: tudo, tudo é um desafio. Quando a gente, acho que o mundo é uma grande, eu gosto disso, que eu vi uma vez, quando eu acho que já sei todas as perguntas, já sei todas as respostas, o mundo vem e muda todas as perguntas. Então, eu acho que essa é uma questão que não tem resposta pronta, não é porque fórmula pronta. Tem um processo que eu diria assim, no processo, a gente vai falar, depois das competências, a gente vai falar sobre a comunicação, que é o terceiro passo do método, é a comunicação. Me parece que toca um pouco mais nessa questão da comunicação, porque entra aí na questão da gestão do tempo também, nessa questão da gestão do tempo. É, e essa consciência, primeiro, essa consciência que eu acho que conversa com tudo, é de perceber isso, que como eu gosto muito daquilo que eu estou fazendo, o Confúcio dizia assim, goste do que faz para não precisar trabalhar. Como eu gosto muito daquilo que eu estou fazendo, então, para mim, eu não estou trabalhando, eu estou brincando ali. Só que aí eu tenho um outro, quer dizer, na frente eu tenho uma outra demanda, e aí tem que haver uma gestão do tempo, que aí entra no campo da gestão do tempo. Mais uma pergunta só. É, Essa pergunta aqui eu vou. Tem mais aqui agora, deixa eu ver quem que vem aqui. O sorteio agora foi para você, Alexandre Marques. Pois não. Você, como diz aquele, me descobriu aqui, né? Aquele Não, eu estou personagem. aqui. Eu vi que você estava, eu vi que você estava. Alessandro, eu queria perguntar para você, eu fico nessa segunda e a gente passa já para terceiro, para terceiro ponto. É, Gerenciar emoções e habilidades interpessoais estão entre as suas principais competências? Sim, sim, estão. Inclusive a interpessoal, na minha escala aqui, ela é a quinta, né? Não chega a ser a primeira, que é a inteligência existencial, né? Mas ela que é a interpessoal e a emocional também, né? Emocional, eu diria que está no terceiro, porque é algo que eu procuro fazer o tempo inteiro, né? Interpretar minhas emoções, estar ciente delas, criar um espaço, né? Na hora que elas emergem, eu gosto de dar nome para minhas emoções. Então, eu diria que essa é uma inteligência que também é relativamente forte em mim. E a última é a cognitivo-matemática, né? Então, essa é Hum, a mais lá embaixo. hum, Beleza. Mas esse processo de consciência seu que você tem dessas competências, isso facilita também dentro das suas atividades profissionais, não é? Sim, 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 com certeza, porque Isso, é quase o que a gente chama de pontos fortes, né? Forças de isso, caráter, né? Então isso, isso, é isso, sim, isso. sim, sim. Fortalece porque é aquilo que é mais natural, né? Aquilo que caracteriza esse personagem aqui, né? No planeta. Então é uma característica, sim, ajuda, facilita e até caracteriza, carimba, né, um pouco o jeito de quem nós somos, Isso, né? Então, eu tenho isso. também talvez eu não tenha uma grande habilidade de criar relacionamentos, mas eu sou uma pessoa muito empática, né? Eu quero saber se a pessoa detecta, você não está bem hoje, né? Então eu tenho essa capacidade de ver isso nas outras pessoas, e isso ajuda bastante, principalmente no que eu atuo. Perfeito. Esses dois aspectos que você abordou aí, eu também utilizo aqui para a gente nesse processo de identificação, né, da teoria das inteligências múltiplas e também do via cara. Isso. Vamos então para o terceiro passo aqui, que a gente vem, a terceira trilha, que é a trilha da comunicação. E aí eu fiz uma provocação, eu fiz até uma vez um post sobre isso, e eu sei que tem gente que concorda e tem gente que olha meio esguelhado com essa questão
eu escrevi assim: em tempos de inteligência artificial, a tecnologia de ponta é ser humano. E eu defendo fortemente esse ponto. Tenho como aliado até a própria inteligência artificial, quando eu coloquei ali para vocês o que é que ela considera que são aspectos importantes nesse momento de todo tecnológico, que é exatamente são aspectos muito humanos. Porque eu tenho uma crença, tudo que se faz, seja inteligência artificial, seja uma palestra, seja a mentoria, o trabalho que o professor faz brilhante, como toda quarta-feira está trazendo essa, essa, essa oportunidade da gente sair da televisão para se ver, para conversar, para trazer coisas de conteúdo. Tudo isso é de um processo do humano. Tudo que se faz para o humano. Você faz uma mesa, você faz um computador, você faz um copo, você faz um celular, você faz tudo para o humano. E eu acredito que o diferencial é exatamente isso. E com toda a tecnologia, quando a gente chegar num ponto que achar que tudo, ela está fazendo tudo, cada vez mais o ser humano vai fazer a diferença. Aí eu trago uma questão que eu chamo de, não sou eu quem chamou isso, quem deu desse título foi o William Ury, né, que é da negociação por princípios de Harvard. Ele chama disso que negociação é a arte da vida. E eu acho que o que a gente mais faz na vida, mesmo quando não pense em negociar, a gente está negociando com a gente mesmo, que é o negociador mais difícil que eu tenho, sou eu mesmo, comigo mesmo, né? Aquilo que eu tenho que ser enfático comigo, de não abrir mão, de não repetir padrões. Então, a negociação é a arte da vida e o tempo todo está negociando. E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em negociação, os estilos de negociação foram criados pelo Gilles Amadei, que criou os estilos de comunicação. Então, quando a gente fala dos estilos, está falando de negociação e de comunicação. E nesse processo de comunicação, para mim, o grande facilitador dele e pilares da relação é a abertura e a confiança. Abertura é quando eu falo o que eu penso e dou espaço para você fazer a mesma coisa. E a gente criando um campo de abertura, isso leva a um processo de confiança. Abertura gera confiança, quanto mais confiança, mais abertura. Esse é um processo que a máquina não vai alterar. Esse é um processo de construção. É um processo de construção. A gente constrói uma relação e quanto mais existe abertura entre nós, mais confiança. E ela é o grande facilitador e aquilo que poupa tem. E aqui eu estou tocando em alguns aspectos, mas o conteúdo do programa ele discorre sobre cada um desses aspectos, falando de todas esses conceitos. Então, mas eu queria abrir aqui, nessa questão da comunicação, uma coisa que eu considero fundamental, que são as dimensões do comportamento humano. Essa teoria do The Human Element, do Will Schutz, onde ele fala das três dimensões do comportamento humano, que são inclusão, controle e abertura. A partir dessas dimensões do comportamento, eu líder, eu pai, eu amigo, seja a relação e papéis que nós tenhamos, chefe, a partir dessas três dimensões eu gero sentimentos, porque os comportamentos geram sentimentos. Então, eu posso ter uma comunicação muito bonita, uma comunicação muito fluida. A gente vê muito isso no campo da política. Você está ouvindo aquilo, os discursos são todos muito parecidos, mas a gente cada vez mais acredita menos nisso que a gente ouve. Porque, efetivamente, o comportamento as dimensões de inclusão, controle e abertura não correspondem àquilo que está sendo dito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Inclusão é o seguinte: se você trabalhar na minha equipe e você conhece o que você faz e para que você está ali, e eu vou tomar uma decisão e eu lhe incluo, qual é o sentimento correspondente que eu gero em você? O sentimento de competência. Você se sente competente, porque você está sendo
convidado a participar de algo que eu estou lhe incluindo. A dimensão do controle, controle pode ser direto, pode ser indireto ou por assumir responsabilidade. Controle direto, indireto e assumir responsabilidade. Para facilitar essa relação do controle. A criança pequena é controle direto, o adolescente é controle indireto, você vai influenciar por influência. E adulto, ele assume a responsabilidade. Então, se eu tenho uma equipe que tem maturidade e conhece do que faz, tenho que estar mais próximo de um processo de delegação, de que ele faça e ele me entregue, e não de fiscalização permanente direta, como se incompetente fosse. E a abertura, eu quero saber de você, eu me interesso por você, você se interessa por mim, nós temos uma relação de abertura e isso gera um bem-querer. Então, inclusão, controle e abertura geram sentimentos de competência, veja, geram sentimentos. Inclusão, se você me inclui de importância, eu me sinto importante. De controle adequado, eu me sinto competente de abertura, de bem-querer. Isso não é teoria, fica solta, não. Isso é afetivamente muito prático. Por quê? Porque é a partir dos comportamentos que eu gero os sentimentos. E isso vale para todo o meu processo de comunicação. Se essa comunicação é uma comunicação coerente, eu gero resultados de sentimentos, como eu disse, de importância, competência e bem-querer. Tem uma atividade que eu faço em grupos que é muito interessante. Apenas com a consigna, com um grupo, com dois grupos, um grupo de três de um lado, outro de outro. E eu dou uma consigna em que a pessoa não se sente importante, não se sente competente, não se sente benquista. O outro grupo, você se sente importante, competente e benquisto. Lembre de situações que você viveu assim. E dou uma mesma atividade para eles fazerem de volta na sala de aula, e o resultado é completamente diferente. Por quê? Porque o que gera, que vai gerar ali, é como ele se sente. E como ele se sente depende muito do input que ele recebe, né? Isso está dentro de um processo de comunicação que é um processo, a meu ver, chave em todo esse caminho, em toda essa trilha, em todas essas trilhas. Ok? Então, para a nossa terceira trilha com as perguntas. Vamos ver aqui agora quem é que vai ser sorteado. Ah, Nilva Busata, né? Nívia Busata. Nívia. Busata, Busata. Pronto, Nívia. Então, Nívia, qual é a sua atividade, Nívia? Você trabalha com o quê? sou psicóloga. Minha psicóloga. Então, vamos falar um pouco na questão da comunicação. Eu vou fazer uma pergunta a você que está mais ligada à área da negociação, mas naturalmente dentro da comunicação. Você consegue separar as pessoas do problema quando você está tratando uma questão com elas? Você, como psicóloga, você vai dar um show nisso aí, mas me diga aí, como é que você está tratando uma determinada questão, uma negociação? Como é que você vê pessoas e problema? Trata-se de uma forma só ou você consegue separar isso naturalmente? Consigo naturalmente. Dê um exemplo para a gente aí, porque eu disse a você que você ia acabar dando um show aí nessa resposta. Nossa, é. Normalmente a pessoa, como está envolvida emocionalmente, não consegue ter clareza do que está acontecendo, né? Eu sou psicóloga já tendo em consultório. Então, o que que eu vou ver? O que está acontecendo, entender por quê e ajudar a pessoa a olhar a situação, as próprias emoções, os próprios pensamentos e o que fazer com aquilo. Eu traduzo para ela o que ela me disse, separando as coisas. Perfeito. Você deu uma resposta absolutamente tecnicamente correta e
no olhar, né? Ela é psicóloga, ela então colocou-se como psicóloga tratando essa questão. A minha provocação era mais no seguinte sentido. Quando eu tenho, vamos imaginar que você saia desse papel de psicóloga e você está com um problema para resolver com uma pessoa e você não está no papel de psicóloga, né? Você tirou aquela boina de psicóloga e você vai tratar uma questão qualquer de uma negociação dentro da sua casa, de algum profissional que você contratou e que não está entregando aquilo que vocês negociaram. Então, essa é uma questão que eu estou trazendo, é mais uma provocação no seguinte sentido. Eu entendi a sua resposta, ela está corretíssima, mas eu queria fazer uma provocação para vocês, para o grupo como um todo, que é a seguinte: é, quando eu não consigo separar a pessoa do problema, por vezes eu sou duro com o problema e com a pessoa. E necessariamente eu não preciso ser duro com a pessoa. Eu posso ser duro com o problema e posso ser gentil com a pessoa, mas eu tenho o direito de ser duro com o problema. Eu costumo debater muito sobre essas questões e usar a teoria na prática, mostrando o seguinte: olha, eu estou tratando bem a pessoa, mas eu estou mostrando claramente que o meu interesse não está sendo atendido. Então, eu estou sendo efetivamente duro com o problema. Eu posso ser duro com o problema e gentil com as pessoas. Às vezes, muitas vezes, quando a gente não se toca disso, a gente acaba prejudicando o processo de comunicação. Por quê? Porque eu acabo sendo agressivo com a pessoa, não é o seu caso, não é a resposta que você deu, mas eu acabo sendo agressivo com a pessoa porque eu quero resolver o problema. Eu não preciso. Eu posso, sim, ser duro com o problema. E É devo ser ser contra o pecado, não contra o pecador. com a Ser contra o pecado, não contra o pecador. Isso, exatamente. Olha a resposta. Olha, mais uma resposta. Ela enriqueceu aí, ela ilustrou bem aí essa questão. Um outro ponto que eu gostaria de colocar também nessa questão da comunicação, que é importante que a negociação nos ajude a observar isso. Eu vou adiantar com isso aqui para a gente passar para o próximo passo. É a gente se concentrar nos reais interesses de cada um, que isso é uma grande questão dos processos de negociação, que muitas vezes a gente perde de vista qual é o meu interesse nesse negócio. Às vezes a gente começa num determinado momento os interesses. Aí, às vezes, a gente está discutindo no final algo que fugiu completamente àquilo que era o que a gente estava sentado para conversar. Então, focar, concentrar nos interesses, ajuda muito o meu processo de comunicação. Cláudia, você levantou, Cláudia Corrêa, querida, você levantou aí a mão. Diga aí, Cláudia. Isso. Boa noite, pessoal. Então, eu sou assistente social de formação, estou aposentada no momento e sou jornalista há uns 15, 18 anos. Sempre tentei colocar a comunicação como um ponto de estratégia, mais do que uma ferramenta, mas como algo importantíssimo em todas as atividades, né? Minha militância política, meu trabalho profissional, nesses longos anos de trabalho, 30 anos de trabalho. E o que eu percebo é que as pessoas têm muitas dificuldades com a comunicação. Vira e mexe, alguém me pede para fazer palestra, fazer curso sobre oratória, sobre fala pública, sobre como falar, como se expressar. As pessoas demandam, porque tem a ver com isso, Amorim, que você trouxe sobre a pessoa e o problema e como manejar numa relação, porque comunicação a gente está falando de interação humana, de troca, a gente não está falando de um discurso, de uma narrativa. Em geral, eu respondo assim: não adianta saber falar bem ou escrever bem na norma culta, ou começo, meio e fim, desenvolvimento, conclusão, não é apenas isso. É você saber o quanto você toca a pessoa, o quanto o que você pensa, o que você diz, o que você sente, mobiliza a pessoa. Então, eu recebo muito essas demandas até hoje. Eu ensinei 22 anos, há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu deixei, né, a sala de aula. E as alunas tinham dificuldade e diziam assim: a gente quer aprender a dar e receber feedback. Porque em qualquer profissão, em qualquer atividade, você precisa pensar o que você faz e o que você diz, como impacta a pessoa, e como você dá devolutivo à pessoa.
sem desqualificar a pessoa, sem tornar a pessoa responsável por um problema, por exemplo, né? Ou seja, saber fazer uma análise contextual da pessoa, do grupo, da comunidade, do mundo, porque a gente está em relação com o mundo, né? A gente não está numa bolha, e o que tem da pessoa, da sua subjetividade. E aí, o que aconteceu comigo? Eu senti necessidade de ampliar um pouco os meus próprios conhecimentos técnicos a respeito da comunicação, como um processo humano de troca. E descobri uma pessoa, talvez quem é de Salvador conheça, chama Mariana Freire. Ela faz um curso Arte de Falar. Ela é uma atriz e ela explora diversas vertentes do falar, da fala pública. E, em resumo, não vem ao caso aqui, mas só para ilustrar, ela fala que a fala tem que ser criativa, genuína e humanizada. Ou seja, você tem que falar com o que você é e com o que você recebe do meio e das interações que você estabelece, intelectualmente, no cognitivo, mas afetivamente também. Então, tem a fala com o corpo, tem o silêncio, tem Rubem Alves fala muito isso também, né? A escutatória. Ao invés da gente se preocupar tanto com a oratória, escutar um pouco, né? Assim, entender o que a pessoa está te dizendo para que você possa falar. E eu aprendi muito, sabe? Assim, mudou muito a minha visão da técnica em si, da boa comunicação assertiva, objetiva, pragmática, que você possa dizer coisas que não deixem ambiguidade, né? E aí, comunicação não violenta, a comunicação corporal, a biodança, a maneira que você se comunica. E eu acho interessante que a gente também, em qualquer área, aqui tem gente de todas as áreas, né, do conhecimento, que a gente se abra à criatividade na comunicação para além da funcionalidade, ou seja, se eu sou uma boa oradora ou não, se eu emprego bem, né, todos os clichês, né? Porque eu acho que você precisa tocar as pessoas. Estamos na era da comunicação. Perfeito, Cláudia. A gente precisa... Olha aí, professor, uma sugestão de um tema aí para a gente conversar aí. Já tem Cláudia aí como uma nossa uma professora aí na área da comunicação. Cláudia, obrigado aí, Muito viu, pela interessante. Muito e eu acho que interessante. Muito interessante. tem muito a desenvolver aí. Obrigado mesmo, Cláudia. E Cláudia, eu sei que ela faz, ela realmente se aprofunda nas questões. Bom, gente, então vamos para a quarta trilha, que é do 4C4, são os caminhos. Aí eu começo colocando aqui com uma provocação que assim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Uma vez eu vi uma frase que eu gostei muitíssimo, o pessoal do Que Ocorrer sempre ouviu eu falar. A gente só tem a obrigação de fazer duas coisas na vida. Eu achei fantástico, isso que simplificou a vida. Uma é morrer, não tem outra alternativa, a gente vai morrer. E a segunda, qual é a segunda? Fazer escolhas. Nós fazemos escolhas todo o tempo. Mesmo quando a gente não está pensando, a gente está fazendo uma escolha. Estar aqui hoje, ao invés de estar fazendo alguma outra coisa, é uma escolha. É o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, é uma escolha que está se fazendo. Eu sempre me coloco assim: tudo que eu vejo no meu entorno, da minha vida hoje, foi uma decisão que eu tomei em algum momento da minha vida, alguma coisa que eu desejei. Tudo, enfim, as coisas vão acontecendo a partir das nossas escolhas. E aí, nessa questão dos caminhos, eu gosto muito desse conceito a teoria do fruto do carvalho, do daimon, né, que é o chamado individual, a singularidade de cada um. Há uma singularidade em cada um de nós. Isso é uma coisa que uma vez, quando o mundo tinha 7 bilhões de pessoas, eu escrevi um artigo na época chamado o digital, que era exatamente sobre a impressão digital. E, na realidade, isso até hoje eu já vi, já li, já estudei, já vi várias explicações, mas não cabe aqui. Mas é incrível você pensar que nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem uma digital igual a outra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é uma coisa de Deus, é uma coisa que pode estar a explicação que for, eu já li sobre isso, mas é incrível. Então, nós somos. O Carlos Drummond de Andrade diz assim: todo ser humano é um estranho ímpar. Então, essa singularidade é extraordinária, a gente mergulhar nessa singularidade.
ao mesmo tempo, não somos independentes, somos interdependentes. A pandemia mostrou isso, nós somos interdependentes. Então, um homem é uma ilha. Então, essa questão é importante, ter essa consciência da interdependência, mas respeitar essa singularidade. Então, eu aí não vou me demandar mais tempo sobre isso, mas eu coloquei a metáfora do Caminho de Santiago, porque foi uma experiência, talvez a experiência mais extraordinária que eu fiz, assim, do ponto de vista de escolha. Eu sou um buscador, eu fiz um trecho do Caminho de Santiago, no ano 2012, onde caminhei sozinho durante 7 dias, 120 quilômetros, e ali eu trouxe um aprendizado. Eu digo que o Caminho de Santiago ele começa quando termina, né? Esse aprendizado extraordinário de mostrar o seguinte, que trazendo essa interdependência, ao mesmo tempo você perceber que cada vez que o mais importante é o caminho mesmo, como está escrito lá, cada vez que eu tirava algumas coisas da mochila, eu caminhava mais leve. Então, muitas vezes, os pesos estão muito mais na mente do que na mochila. Então, eu discorro aqui na metodologia sobre o Caminho de Santiago. Viver de acordo com E aí, aqui é mais um resumo. Então, para a escolha do caminho, viver de acordo com a consciência, usar competências, reconhecer minhas competências, navegar pela comunicação para trilhar o próprio caminho e deixar um legado. Aí, nessa trilha, na trilha 4, aí eu queria aqui fazer mais uma pergunta, vou fazer uma só, e aí vamos ver quem vai ser aqui agora o sorteado. E já aqui, Eliane. Pronto, Eliane. Oi, boa Muito noite. prazer, boa noite. Boa noite, Eliane. Sim. Você trabalha com o quê, Eliane? Quem é você, Eliane? Eu sou uma buscadora. Opa, minha colega. Então, eu sou assim, eu sou psicóloga de formação, hoje eu sou mentora e estou caminhando aos poucos aqui na minha jornada, né? O que você queria saber de mim? Não, eu queria saber de você. Eu só vou fazer uma pergunta só para você. Então, E gostaria muito mais da gente ter mais tempo para conversar, mas para não estourar, já passamos um pouco. Eu queria dizer para você assim: imagine você nessa estrada que está aqui, nessa imagem aqui, e imagine que naquele momento, nesse momento aqui da estrada, você descobriu que você está em um mundo em que dinheiro não mais existe, não mais existisse dinheiro. E, portanto, você não precisasse mais ganhar dinheiro. Você não iria trabalhar mais para ganhar dinheiro. Você e todos os demais que estão nos ouvindo. Você consegue imaginar agora o que você faria e que fizesse sentido para você viver? Essa pergunta vale para todos e ela dinheiro, que responde. você diz assim, sem dinheiro, o que eu acho que tem sentido para mim viver? É isso? Não, se você não precisar, não preciso ganhar dinheiro, não existe mais dinheiro, não há necessidade de se ganhar dinheiro. O que você faria? Rapaz, você vai ter a vida ainda pela frente. O que você faria? Ai, olha, eu faria o que eu estou começando a fazer. Ouvir mais as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de ouvir bastante. E eu me descobri que isso para mim é prazeroso. Não pela profissão, não pela profissão, pelo meu ser mesmo. Eu gostaria de ouvir as pessoas, adquirir conhecimento. Isso ia me dar muito prazer. Eu sou, como eu brinquei, eu sou uma buscadora. Isso para mim, ouvir as pessoas, ouvir um método novo, ouvir uma palavra nova que eu nunca tenha escutado, me dá um profundo agradecimento. Isso me deixaria grata, sabe? Assim, de estar vivendo com gratidão. Ouvir os outros, eu continuaria fazendo isso, com mais leveza, com menos
com menos responsabilidade da vida do mundo de dinheiro. Eu gostaria de continuar ouvindo as pessoas, continuar falando o que eu acho. E é como Muito bom. professor. Olha, desculpe interromper você, não? Não. Não, eu queria só dizer o seguinte: você me remeteu, a sua fala me remeteu uma vez. Eu estava fazendo um trabalho para uma equipe dos Correios de Alagoas, e era uma equipe que estava em fase de aposentadoria, o pessoal ia começar a sair. E eu fazia uma pergunta, quando terminava a apresentação, foi quando eu fiz aquele livro do Construindo Pontes, eu fazia uma pergunta, que a pergunta era assim: o que você gostaria que constasse em sua lápide? O slide era uma cova, a lápide. Aqui jaz. Você queria que escrevesse o quê? Eu fiz essa pergunta lá. E aí debatemos e tal. No almoço, com o pessoal, um assistente social sentou próximo de mim e eu perguntei para ela, aí você não me respondeu. O que você gostaria que constasse na sua lápide? E ela me disse o seguinte, Eliane, por isso que a sua fala me lembrou dela. Ela disse assim: eu gostaria que constasse o seguinte: aqui jaz alguém que amou os Correios. Eu fiz esse movimento que eu fiz aqui agora, porque eu tomei um choque. Como você disse o quê? Não, aqui jaz alguém que amou os Correios. E eu fiquei chocado, eu parei um minuto assim, eu falei assim, então vamos explorar um pouquinho isso aí. O que você gosta do trabalho que você faz nos Correios? Ela disse: eu sou assistente social e eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de atender as pessoas, eu gosto muito de identificar a necessidade das pessoas e ajudá-las. Aí eu fiz a pergunta, disse: vem cá, e você admite a possibilidade de que saindo dos Correios, você se aposentando, você ainda consegue fazer algum trabalho nessa linha? Que você continue ajudando as pessoas, ouvindo as pessoas? Ela parou, olhou para mim e disse sim. Falei, então você reformaria essa sua resposta? Ela parou, olhou para mim, falou, acho que sim. Eu falei, qual seria? Ela falou assim: aqui jaz alguém que amou ajudar as pessoas. Ai, que lindo. Olha só, a resposta é uma resposta libertadora. Por quê? O sobrenome jurídico, quando eu trabalhava lá no Polo, eu disse para o diretor, ele disse assim: agora que você é gerente, eu falei, me desculpe, posso mudar essa fala? Diz qual é? Eu digo, agora que eu estou. Ele falou, qual é a diferença? Eu falei, aquilo que você pode me tirar, eu não sou, eu estou. Então, sempre busquei essa consciência e eu trouxe para ela isso. Eu falei, gente, o sobrenome jurídico é a primeira coisa que você vai perder. Então, ficar preso, atrelado ao sobrenome jurídico, é uma forma infalível de sofrimento. E quando ela disse assim, aqui jaz alguém que amou os Correios, eu vi que é como se ela tivesse reenergizado, tivesse assim, que estava dentro dela. Eu fui ali, como nós somos, né, catalisadores ali naquele processo. Então, eu gostei muito da sua fala. Posso dizer o seguinte, que você tem muita vida longa pela frente, porque você vai encontrar muitas razões para viver, mesmo em um mundo que não precise de dinheiro, viu? Obrigado, Eliane. Vamos lá, gente. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, para a gente ir fechando, a interconexão dos 4 6 são a consciência, ela informa as nossas competências. As competências são expressas pela comunicação. A comunicação abre caminhos, e caminhos geram novas experiências que aprofundam a consciência. Então, esse é um ciclo de aprendizado, crescimento e adaptação contínua, né? Ele não termina, é como eu falei do caminho da metáfora de Santiago, ele não acaba quando você responde todas as 20 questões e chega a um percentual de autoconsciência em cada um deles. Começa ali. O que é que eu vou fazer com isso? A pergunta é essa. Tudo que forma deforma, dos lados que eu trouxe da economia é essa. Vou fazer o que com isso? Então, para mim, é muito importante responder, cada um responde essa questão. E aí, aplicações, né, que eu desenvolvo em relação ao método, para estudantes, orientação vocacional, autoconhecimento, preparação para o futuro, profissionais, como eu falei, dentro das empresas, transição de carreira, propósito, desenvolvimento de habilidades, nas organizações, comunicação eficaz, coesão, resolução de conflitos, alta performance,
liderança, desenvolvimento de líderes conscientes e comunicativos, e cultura, humanização, engajamento e adaptabilidade. Então, são 4 trilhas de autoavaliação, ferramentas práticas para reflexão e diagnóstico, baseadas em teorias reconhecidas, foco no humano e na era digital, como a gente vem falando, adaptável a diferentes públicos e contextos, é individual, em grupo, corporativo, educacional, um guia para ação e realização e formação de multiplicadores, que é um projeto que eu tenho de formar multiplicadores. Tem um livro texto e um e-book que está sendo, inclusive, já em processo avançado. Esse aqui eu vou alterar algumas coisas com a capa e também algumas alterações. A capa do método, a marca. E aí eu queria mostrar para vocês, para a gente fechar, aqui depois disso a gente fecha, é curto, são 2 minutos. Quando eu terminei, quando eu estava escrevendo e quando eu concluí a escrita, eu resolvi, como eu disse, trabalhar a inteligência artificial a meu favor. Então, eu peguei o método, coloquei dentro através até de um amigo meu que está aqui, não sei se ele ainda está por aqui, Francisco me ajudou nisso, Francisco Serafim, não sei se está vendo ele aqui. Bom, mas eu contei com essa ajuda e nós então fizemos o seguinte, então colocou o texto e o texto do texto colocado um resumo, esse resumo foi transformado num vídeo curto que fala sobre o método e que eu diria assim que ele é tão fiel que eu acho que ele fala até melhor muitas vezes do que eu. Olha só. Peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Voltar. Ô, Antônio, você vai ter que compartilhar o áudio, senão a gente não vai ouvir, tá? Se tiver áudio. Tá. Tem sim, professor, desculpe. Então, aqui. Certo. O som. Compartilhar o som. Ok. O livro Método 4C4, de Antônio Amorim, se propõe a ser um guia para ampliar horizontes pessoais e profissionais através da exploração de 4 conceitos-chave: consciência, competências, comunicação e caminhos. Inspirado nas experiências do autor e fundamentado em diversas teorias e práticas, o método busca promover uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento, permitindo ao leitor reconhecer suas competências, aprimorar sua comunicação e identificar os caminhos para alcançar seus objetivos de vida e carreira. No prefácio, é destacada a importância de escolher uma carreira alinhada com os próprios interesses e talentos, em vez de seguir caminhos que não se conectam com a paixão pessoal. O autor argumenta contra o modelo educacional tradicional, que muitas vezes força os estudantes a investir em áreas que não são de seu interesse, gerando perda de talentos e de tempo de vida. A obra também discute os avanços da inteligência artificial na educação e no mercado de trabalho, ressaltando a importância de continuar valorizando a humanidade em meio aos avanços tecnológicos. O método 4C4 é apresentado como um caminho para dentro, passando por trilhas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, onde a consciência sobre si mesmo, as próprias competências, as melhorias de comunicação e o seguimento do próprio caminho são fundamentais. Dentre as competências essenciais na era da inteligência artificial, o livro destaca o pensamento crítico, a criatividade, a inteligência emocional, a adaptabilidade, a tomada de decisão e o domínio de tecnologias e habilidades digitais. Além disso, enfatiza a importância da educação continuada e do desenvolvimento contínuo para se manter relevante profissionalmente. A seção sobre comunicação aborda a importância de ouvir para entender e não apenas para responder, e destaca a diferença entre feedback e avaliação de desempenho. Além disso, trata da negociação como um elemento essencial da vida, recomendando abordagens baseadas em princípios para alcançar resultados justos e mutuamente benéficos. Por fim, o
o autor compartilha suas próprias experiências de vida, incluindo sua decisão de mudar radicalmente de carreira, como um exemplo de seguir um caminho alinhado com suas paixões e talentos, encorajando os leitores a fazerem o mesmo. Em suma, o método 4C4 é um convite à reflexão e à ação para aqueles que buscam viver uma vida mais autêntica e alinhada com seus valores e paixões, aproveitando os recursos disponíveis na era atual. E aí? Aí, pode parar. Isso, aí, ó. Aí no Pronto. vermelhinho mesmo. Aqui, Aí, né? isso. Aí ele para de compartilhar. Stop share. Aqui eu já coloquei. Ok. Muito bem. Então, professor, agora eu agradeço a todos aí e fico à disposição aí para alguma questão específica e deixo aí com o comandante aí, o nosso mestre e professor, para fazer o encerramento, agradecendo aí a presença e a paciência de todos aí, porque eu acho que a gente passou um pouquinho do horário. Sua palestra foi maravilhosa. Você está de parabéns. Foi realmente impactante, Antônio. Realmente eu saio muito impactado e surpreendido. Muito bom mesmo. Né? Eu acho que é a visão de todos aqui, né? Tá, o pessoal está aplaudindo, então eu acho que é isso mesmo, né? Tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, final, mais uma, né? Pode fazer agora. Vou deixar em aberto. Eu queria dizer uma coisa, Amorim. Se alguém lhe perguntar se você salvou uma vida, uma alma, diga que sim. Só o caso do exemplo da mulher do correio, dela descobrir isso antes de se aposentar. Você salvou uma vida na Terra. Parabéns. Mas essa história é muito emocionante mesmo. Eu me lembro dela, até o nome dela eu sei. Mas é isso, Sérgio. Obrigado pelo feedback. Agradeço aí a vocês que estão colocando aí. E eu diria assim para vocês, com toda honestidade, eu fico muito feliz, primeiro, professor, pelo seu retorno, porque, como eu disse, quando eu e Sérgio tomamos a decisão de fazer o curso da mentoria, a formação foi uma decisão acertadíssima. Eu tenho um material salvo, você tem realmente uma capacidade de ser, como o termo que você usa muito, ser muito prestativo. Você é uma pessoa prestativa. E agradeço pela confiança também, né, no convite. Eu fiz um processo de realmente de aprofundamento, de entrega mesmo. Esse é um processo que eu entrego, porque eu acredito nisso. E acho que é um processo como um caminho, ele não tem fim. É um processo que eu quero, é uma obra que eu espero que continue aberta a parcerias, aberta a se trabalhar, vendo exatamente aonde cada um pode contribuir. E fico feliz com os feedbacks aí que vocês tiveram e que eu recebi aí, já li aqui. Então, muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Boa noite Até a a todos, obrigado.